Olá, alunos. Eu sou o professor Manacias e eu vou trabalhar com vocês no 8º ano da disciplina de matemática. Aqui nós temos as principais unidades abordadas no ano passado, no 7º ano, que vocês deveriam ter visto, normalmente na sala de aula, mas não foi possível, mas agora nós vamos simplesmente abordá-los, que são assuntos que a gente devia ter visto e são assuntos que a gente vai revendo no ano a ano no ensino fundamental. E outros assuntos a mais. Os principais assuntos do ano passado deveriam ter sido números naturais, números inteiros, números racionais, grandezas proporcionais, estatística, porcentagem, expressões algébricas e equações de primeiro grau. Aqui nós vamos só dar uma pequena explanação, para fazer um diagnóstico do que vocês absorveram e do que não absorveram no passado. Quando terminar a minha aula, logo abaixo da aula vai ter uma atividade diagnóstica, com perguntas relacionadas a esses temas, perguntas bem simples, fácil, só para me diagnosticar, para me saber se vocês têm algum conhecimento sobre esses assuntos. Aqui, números naturais. São todos os números que iniciam a partir do zero e não possuem sinais, vírgulas ou barras, no caso esses números, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Os números naturais não têm sinais, nem vírgula, nem barra não está escrito, vocês podem observar. E nesse meio entra a adição, subtração, multiplicação e divisão também desses números naturais, que a gente devia ter trabalhado corretamente. E trabalhamos em parte. Números inteiros. São todos os números que possuem sinal negativo, ou que no caso seria o menos, ou positivo, que no caso é o mais. Não importa se ele tem vírgula ou barra, isso não importa. O importante é que ele tenha um sinal de menos ou de mais. De menos ou de mais, de menos ou de mais para ser considerado um número inteiro. Só existe um número que não é considerado um número inteiro, que esse número é o zero. Todos os outros são considerados números inteiros. Lembrando que os números inteiros eles também têm adição, subtração, multiplicação e divisão. E potenciação e radiciação também, que eu esqueci de falar, mas todos eles tem essas 6 operações para a gente calcular. Números racionais. São todos os números que possuem vírgula ou barra. Não importa se tem sinal, mais ou menos. Não importa se ele tem. O importante é ter a vírgula, como nesses casos. Se não tiver sinal, tiver aumento ou tiver mais, não importa. O importante é ter a vírgula ou a barra, que pode ser dessa forma embaixo ou pode ser aquela barra de lado, que também não faz diferença, para ser considerado um número racional. E da mesma forma, números racionais, eles têm a adição, a subtração, a multiplicação, a divisão, radiciação e potenciação de números racionais, que a gente pode trabalhar com eles. Grandezas proporcionais. São as razões ou proporções. São cálculos que aumentam ou diminuem proporcionalmente, quer dizer, igualmente. Exemplo. José pagou R$200 a 2 funcionários. Então, isso significa que logo, se fosse uma pessoa, ele pagaria apenas R$100. Se fossem 4 pessoas, seriam R$400. Vocês observam que o valor, por exemplo, se eu pegar o 200 e dividir por 2, dá 100. Então, se eu tiver só um funcionário, eu pago 100. Se tiver 2 funcionários, eu pago 200. Se tiver 4 funcionários, eu pago 400. Então, o aumento ou diminuição é proporcional. Então, isso a gente teria uma unidade toda para trabalhar essa questão das grandezas. Estatística é um ramo da matemática que coleta, interpreta e organiza informações em gráficos e tabelas. Então, toda vez que você vê um gráfico ou tabela, aquele gráfico é fruto da estatística. É a melhor maneira que a gente tem de expressar um cálculo em estatística, através do gráfico da tabela. Porcentagem é uma comparação de parte onde o todo é colocado como 100%. Então, por exemplo, você tem uma maçã, ela é considerada 100%. Se você corta ao meio, você tem 2 bandas, cada banda corresponde a 50%. Se você pega a maçã e dividir ela em 4 partes, então cada parte corresponde a 25%, que somando dá 100%. Se você pegar e dividir essa maçã em 10 partes, cada uma dessas partes corresponde a 10%, que somando tudo dá 100%. Então é assim que a gente calcula a questão da porcentagem. Isso é só a gente falando por alto.
Expressões algébricas são valores representados por números e letras. Então, observe bastante, preste bastante atenção na questão dos números algébricos. A gente trabalhou ano passado e vamos continuar trabalhando ainda. Quando você tem uma expressão, onde você tem uma adição, subtração, multiplicação ou divisão, onde você tem números, automaticamente você já tem uma expressão algébrica, só pelo fato de ter letras. Só que na expressão algébrica não precisa, dependendo da questão, não precisa você determinar o valor da letra. Basta a letra estar lá que você já sabe que é uma expressão algébrica. Em contrapartida, nós temos a equação do primeiro grau, que são cálculos que buscam determinar o valor de uma variável. No caso, a variável é a letra. Tá certo? Aqui, por exemplo, nós temos 4m, que é igual a 20. Logicamente, nós sabemos que com a equação do primeiro grau, ela é uma expressão algébrica, mas a equação do primeiro grau, ela precisa que você determine o valor dessa letra. Como, por exemplo, eu sei que um número e a letra juntos significa multiplicação. Qual número vai multiplicar o 4 para dar 20 aqui? Esse número seria 5. Então, 4 vezes 5 igual a 20. Então, nós determinamos o valor da letra, certo?